Queridos irmãos e irmãs, aqui na nossa igreja, também aqueles que nos acompanham nas suas casas, hoje celebrando esse quarto e último domingo do Advento, nós aqui nos deparamos com mais dois personagens importantes nesse tempo. Até agora nós vimos João Batista, que veio para preparar os caminhos do Senhor. E esse preparar o caminho também significa que nós devemos preparar o nosso coração. Na verdade, esse caminho somos nós, né? Devemos nos preparar bem para a vinda do Senhor. E as leituras vão agora nos mostrar que as profecias devem se cumprir em Jesus. Na primeira leitura, o profeta Isaías está vivendo um tempo ali em Israel, um tempo de muita ameaça dos povos vizinhos. Eles estão aflitos e esperam uma consolação. E aí então Deus suscita o profeta e o profeta dá um sinal de esperança, né? Para mostrar que Deus não abandona seu povo, o profeta Isaías diz: eis que virá um sinal, uma virgem conceberá e dará luz ao menino, e ele se chamará Emanuel, significa Deus está conosco. Então essa profecia já muitos anos atrás aconteceu e o povo ficou animado, ficou mais fortalecido. Por quê? Porque sentiram realmente que Deus não abandona seu povo. E nesse evangelho então nós vemos a plena realização da promessa. O povo estava sedento da realização dessa promessa. E aí então aparece, né, Maria, esposa de um homem justo, honrado, chamado José. Aqui a narrativa de Maria e José quer mostrar para nós uma catequese, né, muito importante. Primeiro, Jesus vem de Deus. Ele é humano, mas também é divino. Ele se encarna através de uma mulher. Então ele é humano, mas ele é divino porque ele veio por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti. E depois um segundo sinal muito bonito também é o próprio nome de Jesus. A palavra Jesus, Yeshua, em hebraico quer dizer Deus salva. Deus salva. Então no próprio nome de Jesus já contém a sua missão. Ele vem para nos salvar. E depois um outro sinal também bonito é que a Virgem conceberá, né? Isso é, algo que parecia impossível acontecer, acontece, porque para Deus nada é impossível. Então vejam esses três sinais importantes. E aí então aparece a figura de José. Vamos falar então um pouquinho de José hoje. Um papel importantíssimo de José na Sagrada Escritura foi que ele era um homem justo, a própria palavra vai dizer, mas ele tinha uma obediência silenciosa. Ou seja, ele era o homem do silêncio. Se na anunciação que o anjo faz a Maria, ela pergunta, mas como acontecerá isso se não conheço o homem? Aí o anjo teve que explicar tudo e ela foi perguntando, né? Até que ela se convenceu e aí no final ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Então Maria fez várias perguntas até ela dizer o seu sim. José não. José ao contrário, ele foi o homem do silêncio, aceitou tudo no maior silêncio. Obediência silenciosa, que é difícil hoje, né? Quando a gente vai obedecer alguma ordem, a maioria das vezes a gente faz resmungando, né? Principalmente as crianças, os jovens, fica, mas para que eu vou ter que obedecer? Mas por que eu vou ter que fazer isso, né? A gente fica resmungando. José não, obediência silenciosa. Nós precisamos aprender muito com São José. Ele confiava
na palavra de Deus, que foi penetrando na sua vida. Ele tinha tantos outros planos, outros projetos de vida, mas ele deixou o mistério divino incorporar-se nele. Então aqui a gente vê a disponibilidade de José. Não é? Maria está sempre atenta aos projetos de Deus e diz o seu sim. Mas José ele é colocado aqui como alguém que aceita um plano misterioso de Deus, que tudo aceita, numa obediência total a Deus. Então, olhando ali para a figura de José, né, nós temos então aqui em primeiro plano a imagem desse homem maravilhoso, né? Primeira coisa, a missão de José. Neste evangelho, o anjo diz a José: tu lhe darás o nome de Emanuel. Então, a primeira missão de José foi dar o nome a Jesus. Né? Ele que deu o nome. Se no evangelho de Lucas, quem dá o nome a Jesus é Maria, no evangelho de Mateus, quem dá o nome a Jesus é José. Né? O pai que dá o nome ao seu filho. E aqui então, só depois disso, quantas coisas vão acontecer? Agora, uma pergunta que se faz. São José, um rapaz justo e bom. Ele conhecia perfeitamente Maria e não duvidava da sua honestidade. Por que ele pensou abandoná-la? Vocês já se perguntaram isso? Ele já sabia dos planos de Deus. Por quê? Porque foi revelado para ele. Assim como para Maria foi revelado, né, tudo o que iria acontecer, também para José foi revelado isso. Mas por que ele pensava em abandonar Maria? Vocês sabem? Vocês já se perguntaram? Não, né? É porque, segundo alguns estudiosos, São José sentia-se indigno de tal coisa. Para ele, o mistério era tão excelso, tão grande, que ele se sentia incapaz, primeiro, de tomar a esposa do Espírito Santo como sua, e muito menos ter condições de educar o Filho de Deus. É uma grande responsabilidade, né? E ele então ficou na dúvida: será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu não sou capaz, né? Eu vejo aqui na comunidade, em todas as comunidades, quantas pessoas têm essa dificuldade, né? Quantos de nós chama aqui para ler uma leitura, não dou conta não, né? Chama para ajudar alguma coisa na igreja, eu não sou digno, né? Eu sou incapaz. Chama outro, né? Chama outra pessoa. E José estava justamente rezando assim, todo dia ele rezava, né? Senhor, chama outro, vai, eu não dou conta. Essa era a oração de São José. Então ele demorou, né, para tomar uma decisão. Ele era um homem simples, não tinha estudo, né, só sabia trabalhar na carpintaria. Então ele sentia-se indigno daquela missão tão importante. Então ele pensando, aí certa noite, ele resolveu: amanhã cedo eu vou se levantar cedinho e vou embora. Todo mundo vai pensar que eu engravidei Maria e ela não será apedrejada e ninguém vai mais me achar porque eu vou desaparecer, né? Ele pensou nisso, já tinha maquinado tudo. De repente, aquela noite, aparece o anjo do Senhor e diz: José, não adianta você fugir, é você. Mas não tem outro? Não, é você, José. Assuma esse compromisso, não tenha medo. Então, diante dessa palavra do anjo, José então assumiu essa prova, venceu a tentação e confiou na palavra de Deus. Gente, você consegue imaginar? Eu acho que não existe um santo que teve a maior missão do que São José, a não ser Nossa Senhora, né? Nossa Senhora teve a missão de dar a luz a Jesus. Mas São José, não só a missão de dar o nome, mas a missão de criar.
os dois, né, levar Maria para sua casa e, além disso, criar e educar Jesus. Você imagina, você que é pai, um filho, então seu filho cresce, vai crescendo, tem 4 anos, o que você conversa com ele? 5 anos, 6 anos, 7, 8, 9, 10. E Jesus deve ter ficado com José. A gente não sabe o ano que São José morreu, né? Mas Jesus ainda estava na juventude ainda, porque se fala no Evangelho que levou ele para o templo, e lá no templo ele já conversava com os doutores da lei. Então a inteligência dele já devia ser de um rapazinho de 13, 14, 15 anos, né? Imagina também, então, o que José conversava com Jesus. Além disso, José foi o responsável por dar a profissão a Jesus. Qual que era a profissão de Jesus? Era carpinteiro. Geralmente, as crianças seguiam a profissão dos seus pais, como muitas vezes até hoje também, né? Então, José certamente ensinou para Jesus a profissão de carpinteiro. Tanto até que perguntaram, quem é este? Aí falaram, né? Este é o filho do carpinteiro. Então Jesus aprendeu também com seu pai a ser carpinteiro. E durante o dia no serviço, o que José falava com Jesus? O que Jesus falava com José? O que você fala para o seu filho? Né? Olha que coisa interessante. Então José ensinou muitas coisas para Jesus. Na sua simplicidade, ele teve essa missão. Assim como Maria também, né? Maria e José. E outra coisa interessante também, eles iam todos os anos para o templo. E lá no templo, para o judeu, a mulher não podia entrar no templo. A mulher ficava numa sala, ali do lado de fora. Então, caberia a José segurar Jesus pela mão, levá-lo até lá dentro do templo e lá ensinar as orações, ensinar todos os rituais. Né? Então, vejam quanta coisa aconteceu. Como que a missão de José foi a mais importante. Nenhum santo teve uma missão tão importante como a dele. Por isso que ele teve essa dúvida, será que eu dou conta? Será que eu sou digno dessa missão? Mas por obra do Espírito Santo e pela anunciação do anjo que apareceu a José, então ele obedece, uma obediência total a Deus. E a gente vê então que Maria e José, eles são modelos de disponibilidade, né? Se colocam totalmente disponíveis aos planos de Deus, que muitas vezes falta no mundo de hoje. Quantas pessoas não se colocam à disposição para ajudar na sua comunidade? Quantas pessoas a gente convida, chama, fala, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, não posso tal dia. E as pessoas vão arrumando desculpa. Ninguém se coloca disponível para ajudar na igreja. Então nós precisamos aprender com José e com Maria, né? Sejamos mais disponíveis. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus e Deus vai abençoar. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e diga para o Senhor: Senhor meu Deus, eu te peço, assim como Maria e José, tu chamaste os dois e eles se colocaram à disposição. Abre meu coração, Senhor, que eu seja mais disponível para ajudar na minha comunidade. Que eu tenha mais disposição a anunciar a palavra com a minha vida e principalmente com os meus atos, gestos e também com as palavras, Senhor. Dá-me, Senhor, forças para que eu não sinta essa indignidade, mas o Senhor está chamando. Eu sou digno, sim, porque Deus tem um grande amor, um grande carinho para comigo, para cada um de nós. Por isso hoje então nós somos convidados com Maria e José. Deus vem ao encontro de cada um de nós. E esse encontro será só possível se tivermos um coração disponível para acolher e para abraçar a sua proposta. Senhor, então me dê essa disponibilidade, que eu possa abrir-me para o serviço do vosso reino, hoje e sempre. Amém.